Fala time, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Time do Asfalto. Hoje na presença ilustre do meu pai, que veio aqui para conversar sobre um assunto muito legal, um assunto que esperei essa visita dele porque, enfim, tem muitos anos de experiência, principalmente na área de amortecedores em geral. O assunto então é peças e componentes mecânicos em geral, a diferença Brasil e Inglaterra disso. Vocês vão entender o que eu quero dizer, fica aí que vocês vão ver. Aqui na Inglaterra é super comum as pessoas comprarem as peças individualmente quando são danificadas. Por exemplo, amortecedor, por exemplo, pneus. O que acontece no Brasil é sempre indicado para troca dos pares. Aqui também existe essa recomendação, mas é muito menos utilizado, é muito menos aderido. Como eu comentei em alguns vídeos no passado, até um dos primeiros vídeos que eu coloquei algumas diferenças Brasil e Inglaterra, eu vou deixar até aqui na sugestão para vocês verem depois. O lado esquerdo do carro, ele é exigido porque as rotatórias todas são feitas para o lado direito, né, na curva na direita. Aí por que a gente estava conversando sobre isso? Porque meu pai, com todas essas experiências em amortecedores, ligou a luzinha e falou, você vê que aqui a gente está sempre virando para a direita? E eu acho que isso daí faz toda a diferença na hora de trocar os amortecedores do lado esquerdo do carro. E a gente começou a trocar umas ideias sobre isso, né? E também as estradas vicinais, ela tem muitos remendos e tampas metálicas de bueiros que atinge diretamente o lado esquerdo. Então o lado esquerdo, tocante à mola, pneus, amortecedores, eles são exageradamente mais solicitados que o lado direito. Existe um outro fator também, que é a colocação de sal no período de neve, que todo o underbody do carro ele é exageradamente corroído, coisa que nós não conhecemos muito. E aí a gente estava entrando no assunto se existe remanufaturado, né, ou os amortecedores recondicionados e tal. E nós vimos que existe uma série de fabricantes importantes aqui na Europa e também na Inglaterra principalmente, e o custo dos componentes, eles não são tão exagerados. A mão de obra é exageradamente alta, comparada com o Brasil. Então essa é uma grande diferença. A frase que a gente tinha colocado é que a mão de obra aqui na Inglaterra é cara, caríssima, e as peças são baratas. Isso. E no Brasil é o contrário, principalmente com o dólar hoje, que deve estar em torno de 5. 5 e pouco. O dólar na casa de 5 e a libra na casa de 7. As peças no Brasil são extremamente caras, mas encontra-se mão de obra aceitável, um preço bem mais barato, bem mais em conta do que aqui. E aqui na Inglaterra não é comum você comprar peças recondicionadas. Ela não é tão difundida, porque não faz muito sentido. Um exemplo que a gente queria citar, dois exemplos na verdade, você tem um custo de 30 libras para consertar um pneu furado e ele te vende um pneu novo por 40. Então, a mão de obra é muito cara. Não faz sentido, né? Ninguém vai optar por só remendar um furo, sendo que você pode comprar um novo. Já bastante usado, você vai por um novo. Outro exemplo bastante interessante que a gente viu essa semana, se você for trocar o kit da correia dentada com bomba d'água, coisa parecida, o componente deve custar em torno de uns 80 libras, mais ou menos. E a mão de obra para trocar isso, 200. Então, a diferença é muito grande. Se você comprar esse componente no Brasil, o cara te dá colocado. Para fazer o orçamento do carro, ele já é cobrado, por exemplo. Se você não for fazer nada no carro, mas você simplesmente falar, poxa, estou com um problema aqui, você pode dar uma olhada? No Brasil, normalmente você faz esse orçamento sem compromisso. Enquanto que aqui na Inglaterra, só de você levar, se tiver com uma lâmpada queimada do carro, ele já vai te cobrar um valor ali só para você, enfim, verificar o que é o problema. O valor de orçamento a gente não conhece, né? A menos que seja um negócio muito específico. Aqui na Inglaterra, ela não é tão comum hoje ter esses tipos de peças recondicionadas, né? Mas eu tive a oportunidade de perguntar para uma pessoa de autopeças e ela comentou o seguinte: no passado era comum você ter algumas peças, alguns tipos de peças como embreagens, que era praticado, era importado para a Inglaterra e chegava nos preços caros. Ele até comentou a marca Look, por exemplo, que era importada para a Inglaterra,
chegava a custar 100 pounds, para uma época de 20 anos atrás era um valor considerável, então existiam pessoas fazendo recondicionamento de embreagem que chegava a custar 30 pounds. Então quando a pessoa tinha essa diferença de, sei lá, 70, 80, sei lá, pounds, a pessoa ela pensava melhor, que é o que acontece no Brasil, e acaba pegando a peça recondicionada. Eu tive carro rebaixado, imagina, uma pessoa que tem o pai que trabalhou a vida inteira, 40 anos de experiência em uma indústria automotiva na parte de amortecedores. E eu, obviamente, que eu queria rebaixar meus carros, eu queria, enfim, mexer e pôr a mão nos carros, fazer muita coisa que às vezes era muito errada. Mas trazia o carro rebaixado e ele queria me matar. Porque a gente não sabia, eu fazia, enfim, cortava mola, coisas que não tinha nada técnico, era simplesmente para ver o carro, que às vezes parece até mais bonito, mas fica inguiável, né? Inviável, e a gente conhece alguns profissionais que fazem bem feito, né? Então, não estamos aqui condenando todos os componentes recondicionados, mas aqueles que são feitos através de empresas até de franquias, né? Que não conhecem todo a tecnologia, ou seja, o amortecedor simplesmente rebaixar uma mola e os amortecedores vão dar batente, fim de curso, ou seja, tem que ter um pouco de engenharia nesse trabalho. A gente conhece alguém lá no Sul que faz isso com todo o critério. Inclusive, um abraço para o Beto Paraná, né? Que faz um trabalho sensacional. Sem dúvida. Teve já bastante... É um exemplo aí no Brasil, esse colega de Porto Alegre, que já fez esse trabalho com milhares de carros, conhece muito, ele faz a técnica correta na mola e também nos amortecedores, né? Então, é só para citar que existe, sim, alguém que faz bem feito. Eu acho que não precisa nem comentar isso, mas não é só porque o carro tá bonito que ele tá, enfim, guiável e aceitável, né? Seguro e com conforto também. Então é essa a preocupação quando a gente fala de alterações na suspensão com peças recondicionadas. Dá para entender a razão, né? Quando o preço está lá em cima, para você comprar uma correia dentada por quase R$1.000, R$1.500, que às vezes vem. Imagina, se isso é o preço aftermarket, na concessionária muito menos que a pessoa vai comprar. O amortecedor vem passando já existe esse binômio mola-amortecedor há mais de 90 anos. E agora ele ganha um novo realce com a chegada dos veículos elétricos, que aqui na Inglaterra já virou epidemia, né? Já é pandemia. Então, é um veículo silencioso, todos os demais componentes, incluindo o amortecedor, passam a aflorar ruídos. Né? Então, esse tipo de coisa é outra preocupação do momento desses componentes. Nós vamos realçar que a função básica do amortecedor, a mola é sustentar a massa suspensa. E o amortecedor ele entra ali no meio para segurar essa oscilação exagerada da mola. E a função básica é manter a roda, ou seja, o pneu em contato, aderente ao solo. Essa é uma função principal, vamos dizer assim, do amortecedor. E nós vamos mostrar um pequeno filminho onde a gente mostra de um lado do veículo, no caso, o veículo de frente, lado esquerdo, ele está com os amortecedores estão com 50% das forças originais. Do lado direito, esses mesmos amortecedores estão corretos, com a força original. Né? Então dá para ver o quanto a roda sai do chão. Quer dizer, roda sem aderência passageiro, né? Vira passageiro, né? Vai perder a estabilidade mesmo. Então vamos lá, vou colocar o vídeo que o senhor José comentou para vocês terem essa diferença de como funciona uma peça com menos força e uma peça com a força correta. Meu nome é Turini e nós aqui da Manhete Marelli Cofap vamos mostrar para você hoje um pouco sobre esse componente tão importante chamado amortecedor. Então, nós estamos dando
um toque da importância de você, por razões de custo, não poder colocar um componente correto. Esse é o resumo do assunto amortecedor, principalmente. Eu sei que quem é gearhead, quem é petrolhead, gosta de colocar muitos componentes, muitas peças, que muitas vezes é só para deixar o carro bonito. Eu mesmo gosto de pôr algumas coisas, mas eu sei que no Brasil é muito mais difícil, é muito tentador encontrar peças que são baratas. Você fala, poxa, se eu fizer isso eu pago 1/3 do preço, 1/10 do preço, mas é muito perigoso, pode correr, enfim, certo perigo em fazer isso. Por isso que a gente gostou de trazer isso daí, porque a gente conversou bastante. Falei, poxa, a gente podia colocar isso no canal. Queria aproveitar, já que estou aqui visitando o filhote, que ele me leve em algum autódromo. Eu estou muito curioso de conhecer as máquinas, né? Ele já sabe que ele vai na autódromo. Mas eu falei, poxa, você tem tanto conhecimento técnico que eu queria fazer até uma homenagem, né? Porque ele me inspirou em muitas coisas na vida e uma delas dessa paixão que eu tenho, que é do carro. E então eu queria fazer essa homenagem principalmente para ele, para que ele participasse do meu canal, enfim, do canal Time do Asfalto. E, enfim, nada mais importante do que estar com você hoje aqui, nesse espaço que eu criei. Estou preocupado de ficar famoso. Vai ficar mais que eu. Acho que as pessoas vão querer ver mais você do que eu, porque você tem muito mais conhecimento. Imagina. Então é isso, time. Eu queria agradecer muito, seu José. Obrigado a vocês. Valeu, time. Então espero que você tenha curtido. Espero que vocês aproveitem todas essas informações. E é isso. Obrigado mais uma vez, seu José. A gente se vê num próximo vídeo já muito em breve aqui no canal. Valeu, time! Um abraço!